Conexão Marília. Oferecimento Unimed. Este é o plano. Pós-graduação é na Unimar. Valorize-se. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pelo seu Canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. Conexão sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Conosco também a Vitalícia, a levíssima água de Marília. Exija, peça, diga, eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. E conosco também o Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. O programa Conexão de hoje chega para falar sobre Novembro Azul, sobre próstata, sobre prevenção. Dr. Valdir Marim, médico urologista, meu grande amigo, está aqui hoje para falar sobre esse assunto, né? Que a gente tem ainda, infelizmente, tanto tabu. Vamos ver se a gente quebra mais alguns nessa noite aqui com o Dr. Valdir conosco. Doutor, muito obrigado pela presença. É sempre uma honra e uma alegria recebê-lo aqui. Já fazia uma longa data que você não aparecia. Boa noite. Boa noite a todos, telespectadores. É um prazer novamente estar aqui, trazendo alguma novidade e algum conhecimento diferente em relação ao câncer da próstata e a própria hiperplasia prostática também. Legal. Ô doutor, eu queria que o senhor falasse primeiro pra gente aqui o seguinte, como é que tá essa coisa, né, de prevenção, a importância disso e se realmente funciona? Marcos, a gente tem que pensar alguma coisa interessante. A gente tem que pensar que essa vida nossa é passageira, tá? Essa vida nossa é passageira. Tem jeito a gente estender, ampliar essa passagem e a maneira da gente encurtar essa passagem. Encurtar a passagem, né, dessa vida, né, nessa terra, a gente faz o que quer. Fuma, bebe, não faz prevenção, entendeu? Faz o que quiser, sai da balada, altas horas da noite, pega o carro alcoolizado e não está nem aí. Esse é o encurtamento da vida, né? Você tem que ter sorte para você prolongar a sua vida, nesse caso. E tem as pessoas que querem prolongar a vida, porque como eu já disse, é uma passagem essa vida. E para a gente prolongar essa passagem, precisa muita sorte. Primeiro ponto é sorte, né? Sorte, para não ser acidentado, para não ter um câncer, para não ter nada disso. A segunda coisa, a gente tem que ter determinação para saber renunciar a alimentos, né? E a terceira coisa importante, ter disciplina para a atividade física. E a quarta coisa é, como se diz, aceitar essa vida do jeito que ela é. Isso é extremamente importante. E a quinta, para a gente falar em câncer de próstata, fazer as prevenções, tá? Só assim você vai conseguir chegar aos 80, 90 anos de idade. E veja bem... E todas essas que você mencionou, esses pilares aí, todos eles têm sua importância. Sim, tem sua importância. Esse conjunto de fatores tem importância para você prolongar a vida. E veja bem interessante, dizem alguns trabalhos que todos nós, cada 10 pessoas, 9 vão ficar de cama antes de morrer. Um vai morrer como passarinho. Tá? Quer dizer, então já... Veja bem, e as pessoas, a prevenção, entendeu? É uma maneira de você ficar de cama, sim, no finalzinho, e vai ficar menos tempo. Quem não faz as prevenções vai ficar de cama sim, mas mais tempo, porque ele vai ficar doente, adoecer mais jovem. E ele vai ficar não um ano de cama, ele vai ficar 10 a 15 anos de cama. Então, a gente tem que pensar nisso, porque a gente tem que pensar na qualidade de vida do envelhecimento. Eu sempre digo, a gente chega depois dos 40 anos, a gente tem que começar a se preparar para envelhecer. Tem que plantar para colher lá na frente. E às vezes, essa colhida tem renúncia, tem disciplina e tem que fazer as prevenções. Agora, doutor, a pergunta, né, que as pessoas têm e sempre questionam, né?
quando é que eu preciso, né? É claro que a gente falou em prevenção, e é importante ressaltar que o doutor fez essa abertura aí fantástica, dizendo que não é simplesmente você fazer só a prevenção, é um conjunto, né, de fatores, conforme ele bem mencionou. É você observar a alimentação, ser criterioso na alimentação, ser disciplinado com atividade física, né, muito bem lembrado, quer dizer, são 2 pontos assim importantíssimos. O outro é aceitar a vida, não é verdade? Porque senão você fica trombando e brigando com a vida. E claro, o fator sorte, que esse aí a gente tem que ter mesmo, mas de você estar respirando, creia que você tem sorte. Então, já começa por aí. Ô doutor, mas aí falando da questão da prevenção, e no mês que nós estamos, que é o Novembro Azul, alusivo ao câncer de próstata, e é o pano de fundo do nosso programa, queria dizer assim, quando é que o indivíduo precisa começar realmente a ter o exame? Aliás, antes de falar quando é que ele precisa, qual é a importância do exame do toque? Porque primeiro nós precisamos entender que é importante, né? Veja bem, o toque é um complemento, entendeu, para diagnóstico. É extremamente importante para diagnóstico. Sem o toque, às vezes, você não consegue fazer o diagnóstico. Aí você vai mutilar o paciente com várias biópsias sem necessidade, tá? Então, o complemento para você indicar uma biópsia, o toque é extremamente importante. Então, o toque, eu sempre falo, ele sozinho não tem tanta importância, tá? Agora, ele é um complemento do PSA, tá? E aí sim, desses 2 associados, ele te dá, entendeu, o direito de pedir uma biópsia, que não é nada fácil uma biópsia. Para você fazer uma biópsia, você às vezes expõe o paciente a riscos, tá? Então, você tem que saber indicar essa biópsia. E só através do toque e do PSA você pode direcionar e pedir uma biópsia de próstata. Ô doutor, e quando é que eu tenho que me preocupar? Quando é que eu preciso iniciar, eu como homem e o telespectador que está ouvindo aí, quando que é o ideal, preconizado aí para se iniciar essa visita ao urologista pensando em prevenir câncer de próstata? Olha, existem alguns protocolos, né? Que a gente tem que pensar na etnia, que é a cor, a raça, né? Hoje, a raça negra, você tem que começar a prevenção mais precocemente, né? A gente fala com 40 anos, né? Ele tem que procurar um médico. Também, as pessoas que têm predisposição genética, né? Os pais, os tios, o irmão, algum parente, não só de câncer de próstata, mas sim de câncer de colo, tá? De intestino, ou a mãe tem câncer de mama, ou a tia tem câncer de mama, que é consanguíneo. Essas pessoas que têm, então, familiares que têm câncer, não só de próstata, de intestino e de mama, eles também têm que procurar o urologista com 40 anos de idade, né? Agora, eu sempre digo, existem alguns trabalhos que a gente faz algumas relações no consultório. Paciente jovem, por exemplo, que vai lá com prevenção de 35, 40, existe a procura com 40 anos, eu não faço toque neles com paciente com 40 anos, exceto quando ele tem um PSA acima de 1, tá? Quando o PSA tem acima de 1, aí sim eu faço o toque nele. Por várias razões, existem vários trabalhos que diz, paciente com PSA abaixo de 1, dificilmente vai ter um câncer de próstata. 98% não tem câncer de próstata. E é difícil você pegar um paciente com PSA, difícil não, eu não vi na literatura nenhum caso ainda com PSA abaixo de 1 com câncer de próstata. Então, quer dizer, você tendo esse marcador aí, você não precisa... Existe um rastreamento, que esse segmento de câncer nos Estados Unidos, que eles fazem em paciente que realmente evidencia câncer de próstata. Então, por exemplo, um paciente que tem um PSA de 0,5 demora de 2 a 3 anos para fazer o toque na próstata, né? Então, cada paciente tem a sua identidade, entendeu? A sua genética, e o médico com experiência, ele vai saber o melhor para o paciente. Quer dizer, então, para a gente entender, o PSA e o toque é o que você pode... Sim, eles se complementam.
Um complementa o outro. Não dá para fazer só o toque e não ter o PSA, e não dá para fazer só o PSA e não ter o toque. Sim. Exceto nesses casos aí nesses de 40 casos anos que você especiais. mencionou. A gente tem que entender uma coisa. O PSA, só para explicar para os telespectadores, o PSA é um exame de sangue, tá? É uma substância, uma proteína que o organismo elimina, a próstata elimina na corrente sanguínea e ele é medido, tá? Então, veja bem, todos os pacientes hoje, Marcos, que vai no consultório, a gente tem que ter uma certa sensibilidade com a história dele, né? Não vai lá, você já vai fazendo o toque, já... Então, você pede os exames de sangue e depois, através desse exame de sangue, né? Por exemplo, um paciente que tem infecção urinária, você não pode pedir um PSA, né? Um paciente, entendeu, que andou, por exemplo, ele é atleta, que anda de bicicleta continuamente, você não pode mandar ele fazer um PSA no dia seguinte, tá? Então, tem algumas características que existe aquele tipo de paciente, entendeu? Que a gente dá importância naquele PSA, ou às vezes ele andou de bicicleta, veio com um PSA alto, aí você vai ter que repetir esse PSA. E por isso a importância de você procurar realmente um especialista que conhece do assunto, que vai fazer a indicação adequada, né, doutor? Deixa eu rapidinho para o intervalo, a gente volta na sequência para o próximo bloco do programa Conexão, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Conosco também Vitalícia Levíssima Água de Marília e Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Rapidinho a gente volta para falar mais aqui sobre Novembro Azul, sobre prevenção do câncer de próstata. Até já!